Hoje é 2 de novembro de 2021, sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. A epidemia de Covid-19 não acabou. A vacinação é extremamente necessária e as vacinas são uma questão de saúde pública, mas também de política e economia. Questão de saúde pública, porque até onde se sabe neste momento, a vacinação em massa de toda a população mundial é a única forma de contê-la. Política, porque a distribuição das vacinas sofre o mesmo efeito das conhecidas desigualdades entre ricos e pobres, seja entre os países, seja entre os grupos sociais de cada país. E sofre também as conhecidas restrições ideológicas que tratam de fazer sucumbir qualquer sistema político que não atenda aos interesses dos Estados Unidos e seus cúmplices. E é uma questão econômica, porque movimenta uma soma incalculável entre o que se investe em pesquisa, produção, distribuição e aplicação. E muito mais se for confirmado que a vacina anti-Covid necessitará reforços periódicos, o que é muito provável. Ou seja, há muitos interesses em jogo. E os mais poderosos não estão preocupados com a saúde dos mais pobres. Vejamos alguns dados sobre a nossa região. A primeira informação relevante é que a América Latina e Caribe é a região mais desigual do mundo, ou seja, com maiores brechas entre pobres e ricos. Como isso se mostrou na pandemia? Apesar de conter apenas 8,5% da população mundial, a região é responsável por cerca de 30% das mortes por Covid-19 até agora. Além disso, temos 2 troféus macabros. O Brasil é o segundo país com mais mortes no mundo. E o Peru é o responsável pela taxa mais alta do mundo em relação ao número de habitantes. Segundo um artigo científico publicado recentemente, esses tristes resultados devem-se aos seguintes problemas estruturais: sistemas de saúde sobrecarregados e com fundos insuficientes, desigualdades sociais profundamente arraigadas, práticas trabalhistas informais extensivas, capacidade estatal insuficiente, acesso tardio e limitado às vacinas. Esses são os problemas estruturais. A eles, somou-se a crise econômica agravada pela própria pandemia, que fez que mais 22 milhões de pessoas cruzassem a linha da pobreza na região latino-americana. Isso tudo se combina com o fato de que os efeitos da doença são mais graves em populações vulneráveis socioeconomicamente. Ou seja, América Latina e Caribe é a região com mais mortes, mas essas mortes não se distribuem igualmente na população. Pobres morrem muito mais que ricos. E como está a vacinação em nossa região? Menos de 50% da população recebeu pelo menos uma dose. Mesmo assim, os índices são melhores que os de outras regiões, como a África subsaariana, por exemplo. Mas os autores do artigo dividem a América Latina e Caribe em 3 sub-regiões em relação à vacinação. Na América do Sul, quase 2/3 da população recebeu pelo menos uma dose. Só a Venezuela está abaixo da média. Na América Central e do Norte está assim: Costa Rica, El Salvador e Panamá avançaram. Guatemala, Honduras e Nicarágua têm baixas taxas de vacinação. O México quase se equipara a Colômbia e Peru, mas ainda está abaixo de Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. No Caribe, vários países começaram bem, mas estancaram. Cuba, que começou mais tarde que a maioria, já tem mais de 90% da população com pelo menos uma dose e mais de 50% totalmente imunizada. No início, os principais fornecedores de vacinas para a região foram a China, a Índia e a Rússia. Neste momento, esse panorama está mudando e os Estados Unidos, por acordos bilaterais, e a COVAX estão predominando. A COVAX é um mecanismo internacional criado supostamente com a função de democratizar a distribuição das vacinas anti-Covid. Na verdade, ela pode ser utilizada para atender aos interesses dos grandes laboratórios. Por exemplo, a OMS está demorando para aprovar a Sputnik. Se a OMS não aprova, a COVAX não compra. Como os países ricos compraram inicialmente muito mais vacinas do que necessitavam, a COVAX não cumpriu seu papel porque não havia vacina para comprar. Aliás, pior que isso,
Algumas vezes sua ação foi negativa, porque prometeu, recebeu e não entregou. A COVAX deveria também doar vacinas aos países que não possam pagar, mas para isso tem de esperar as doações dos países ricos. E já estão saindo denúncias de doações de vacinas vencidas. Nada de novo, na verdade. Não há transparência, mas se percebe o de sempre: poderosos se aproveitando de uma situação difícil para ganhar mais dinheiro. Quanto ao aspecto ideológico da produção e distribuição das vacinas, vou dar um exemplo simples. Os Estados Unidos não fazem acordos bilaterais para fornecimento de vacinas à Venezuela. Outro, as vacinas cubanas ainda não receberam a aprovação da OMS e têm sido constantemente atacadas pela grande imprensa internacional. Bem, além de combater os problemas estruturais, todos relacionados à profunda desigualdade, os autores do artigo alertam para o fato de que nossa região necessita incrementar sua capacidade de pesquisar e produzir vacinas. E dizem: dado que estão sendo produzidas vacinas na região, deveria ser facilitado seu comércio. As vacinas fabricadas em Cuba não devem ser consideradas por critérios ideológicos, e sim médicos. Como tais, podem formar uma parte vital da carteira de vacinas que o continente necessitará durante muitos anos. E por falar em vacinas cubanas, ontem saiu a autorização para o uso de emergência em Cuba da vacina Soberana Plus em crianças maiores de 2 anos que já tiveram Covid. E assim o plano de vacinação vai avançando. Outra boa novidade que deixou a gusaneira muito brava: o Instituto Roswell Park de Nova York anunciou um novo estudo clínico com a vacina cubana contra o câncer de pulmão. Este é o segundo estudo desse instituto em colaboração com Biocuba Pharma. Por hoje é isso. Saudações socialistas.